Hello everybody! O assunto de hoje é a utilização da mesma palavra, mas com significados diferentes. Tudo depende exclusivamente do contexto. Já em inglês temos inúmeros casos. Vamos ver apenas alguns que sempre causam espanto aos meus alunos. Começa aqui o seu English Break. Good. Quem não sabe, good, bom, bondoso, talvez num contexto excelente, mas good também significa mercadoria, produto, isso mesmo. The store may deliver the goods next week, ou seja, a loja deve entregar as mercadorias na próxima semana. When the container gets to the company, the goods must be removed right away. Ou seja, quando o container chegar na empresa, as mercadorias devem ser retiradas imediatamente. Home, ou home sweet home, lar doce lar. Isso já está no consciente coletivo das pessoas. Mas home, não se assuste, também é asilo, aquele local onde os idosos costumam ficar. Our grandma needs some special care, so she's living in a home now. Nossa vovó precisa de um cuidado especial. Logo, ela está morando em um asilo nesse momento. Key, né? Chave, mas também pode ser tecla. E keyboard, teclado. Então, esse teclado do seu computador é chamado de keyboard, porque ele tem teclas, não tem associação nesse momento com chave que você já conhece. Land, né? Land é terra. Por isso que você fala o quê? Graceland, que é lá a terra do Elvis Presley. Neverland, que o Michael Jackson batizou lá aquela fazendinha dele, terra do nunca. Mas land também é o verbo pousar, aterrissar. Last, você conhece como last week, semana passada, last month, mês passado, ou seja, last está sempre associado ao quê? Ao passado, ao último. Mas já o verbo to last é o que? Durar. Por exemplo, last winter the cold weather lasted only a few weeks. Ou seja, o inverno passado, o último inverno, o tempo frio durou apenas algumas semanas. Então você tem ali o uso do last antes de winter, como o inverno passado, e depois o verbo lasted no sentido de durar. Like. Este é famoso, porque você já sabe, olhou like, você fala, é gostar de. Sim, é o verbo gostar de. Mas também like, ele funciona como uma preposição, como, similar a, tal qual. Por exemplo, she talks a lot, exactly like her mother does. Ou seja, ela fala muito, exatamente como, semelhante a quem? A mãe. A expressão, você já viu essa? Like father, like son, como pai, como filho. Ou seja, em português é o famoso tal pai, tal filho. Mind, mente, memória, associada ao cérebro. Mas eu tenho o verbo to mind, que todo mundo confunde e acha que significa pensar. Não. To mind significa importar-se com, incomodar-se com. Por exemplo, would you mind if I called you later? Você se importaria se eu te ligasse mais tarde? He doesn't mind working on Saturdays. Ele não se importa, ele não se incomoda de trabalhar aos sábados. Essa é clássica, people. Você sabe que people significa pessoas, é o plural de person. Mas você sabia também que people significa povo? Então, às vezes você pode usar peoples, não como pessoas, que é um erro que o aluno comete, mas peoples, num contexto, pode ser povos. Example, the Aztec people lived in the central part of Mexico. Ou seja, o povo azteca morou na parte central do México. A próxima palavra é period. Muito fácil, você associa com o quê? Com período, com prazo, uma época, né? Mas você sabia que period é ponto final? Sim, numa oração, quando você faz aquele ponto final, você chama aquele carinha lá de period. Play, esse todo mundo tem o conhecimento. 3 verbos, jogar, brincar e tocar. Mas o que às vezes as pessoas se confundem é quando vê o play no sentido de
Substantivo. Sim, play significa o quê? Peça de teatro. Ou às vezes, aí que tá, ele pode ser um quarto verbo, que seria o verbo representar. Patricia played Snow White in a school play. Olha lá, a Patrícia representou, fez o papel da Branca de Neve em uma peça na escola, uma peça de teatro. Please, oh, por favor. Quem que não sabe que please é por favor? Mas você sabia que o verbo please é agradar, satisfazer? Do the homework, please. Quantas vezes eu falei e seu professor falou, faça a lição de casa, por favor. Please don't forget to bring the dictionary next class. Por favor, não esqueça de trazer o dicionário na aula que vem. Olha agora. Sometimes it's really hard to please her. Às vezes é realmente difícil de agradá-la. They know how to please us. Eles sabem como nos agradar. Run. Verbo correr, você sabe disso. Mas run, conforme o contexto, ele pode dar uma ideia de administrar, comandar. Right after his father passed away, he had to run the office. Assim que seu pai faleceu, ele teve que administrar, ele teve que comandar o escritório. Spend, o verbo gastar, mulherada sabe disso. Mas eu também tenho spend no sentido de passar tempo. I'm going to spend the holiday with my family. Eu vou passar o feriado com a minha família. Maybe we are going to spend our vacation in Europe. Talvez nós vamos passar as nossas férias na Europa. Water. Water, água. Mas você sabia que tem o verbo to water, que é o verbo regar, molhar. You should water the plants every other week. Você deveria regar, molhar as suas plantas semana sim, semana não. E para terminar, nós temos aqui wood, que é madeira. Mas wood, você sabia que também é bosque? Então lembre-se disso. Wood, tradicionalmente você conhece como madeira, mas num contexto pode ser bosque. Assim como, não esqueça, você tem forest, que é floresta, jungle, que é selva, está mais ou menos ali relacionado. Exemplo, a forest is usually bigger than a wood, ou seja, uma floresta é geralmente maior do que um bosque. Thank you very much and see you next class. Isso, lógico, cara, porque eu tenho Alzheimer, cara. Aprovou os investidores. Vamos voltar. Começa o outro exemplo, board, né? Tá. Opa. Bips. Mas aí na hora que eu traduzi, então depois eu falei, porra, mas será que eu falei he ou falei we? Que você deve conhecer, por exemplo. Puta, não fiz exemplo, é uma merda, né? Vamos lá. No inverno passado. Falhou. Cara, empresta um óculos aí. Vamos lá. Last, você sabia... Não.